Olá, eu sou o Bruno, bem-vindo ao podcast Foco Cético. Neste segundo episódio, que eu intitulei Na Arena das Distinções, eu tive o prazer de conversar com Caroline Araújo, que é graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará e faz mestrado em filosofia nesta mesma universidade. A Caroline ela também é colaboradora do Universo Racionalista, tendo escrito artigos sobre gênero. O mestrado dela é sobre epistemologia e nós tivemos o prazer de conversar sobre diversos temas como judaísmo, deísmo, islamismo, epistemologia, politicamente correto, feminismo e muitos outros assuntos. Eu espero que vocês tenham o prazer de ouvir, da mesma forma que eu tive muito prazer em ter esse bate-papo com ela. Sejam bem-vindos. E aí, Carol, seja bem-vinda ao podcast Foco Cético. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você aceitou participar e é o primeiro episódio. E estreando com você é muito bom já. Obrigada pelo convite. Um prazer participar. E me fala um pouco de você para o pessoal conhecer melhor. Qual a sua formação, o que você tem feito, quais são os seus interesses acadêmicos e assim por diante. Bom, eu me chamo Caroline Araújo. Eu sou jornalista, formada em 2013 pela Universidade Federal do Pará. Atualmente eu estou estudando filosofia no mestrado, também da Universidade Federal do Pará. E meu interesse é em filosofia da ciência, mas eu também gosto muito de filosofia da matemática, questões relativas à pseudociência, ceticismo. Eu escrevo esporadicamente para o site Universo Racionalista de divulgação científica e tenho alguns textos discutindo o papel da ciência na sociedade, questões metodológicas, questões de lógica, da história da lógica. E é isso, basicamente. É verdade. Eu acompanho o seu trabalho no Universo Racionalista, né? Eu também escrevo lá. Não tenho tanto conhecimento assim filosófico como você, né? Minha formação é no direito mesmo. Não terminei a faculdade ainda, estou me arrastando aí, mas um dia eu termino. E eu gostei muito dos seus posts lá no Universo Racionalista. Você falou de gênero nos dois. Eu gostei bastante, eu elogiei bastante, eu até falei pro Douglas que os artigos tinham ficado muito bons. E como a gente já está conversando há algum tempo, eu sei alguns interesses que a gente tem em comum, né? Então eu fiquei surpreso quando você me disse que é deísta e judia. Porque a gente já conversava sobre diversos assuntos e eu não fazia ideia disso. E aí quando você me falou, eu falei, nossa, ela é judia e é deísta, né? Me fala um pouco disso, como que você se tornou deísta, né? Ou se você já acreditou em Deus, conforme o judaísmo ou não. Me explica um pouco isso. Porque é essa questão, que a maior parte das vezes a religião é de acordo com a família onde você cresce. No meu caso, eu cresci numa família ecumênica, porque meu pai é espírita, e a família do meu pai, a maior parte é espírita ou católica, e a família da minha mãe é judia. Mas, assim, eu sempre acabei, acho que por causa dessa situação, não levando tudo ao pé da letra de cada uma dessas religiões. Eu tive minha própria compreensão do que seria a divindade. E eu acho que o deísmo, né, uma crença em um Deus que não é personalístico, seria uma ideia mais não tão natural.
eu acredito que eu sempre tive essa concepção, só não sabia o nome. Uhum. Então, quando eu fui pesquisar mais sobre religião, e aí quando eu leio assim a descrição do deísmo, é o que se encaixa mais com as minhas crenças. Então, na minha visão, Deus não é uma figura antropomorfizada. Uhum. Para mim, não é uma força, mas é como se fosse o que ordena o universo. Talvez seja por causa disso que eu tenha tanto interesse em estudar a questão das leis da física, porque para mim tem a ver com essa história de eu não acreditar em caos, em aleatoriedade. Entendi. Você vê ordem nas coisas, então. Isso. E eu sei que é uma crença puramente metafísica, e eu não tenho pretensão de tentar criar argumentos para convencer alguém a acreditar no mesmo posicionamento que eu acredito. É uma coisa assim, pessoal minha, que é o que eu acho, né? Entendi. Eu não gosto de religiões institucionais, como o próprio judaísmo, assim, porque são muitas regras e assim, eu não vejo muito sentido em seguir as coisas, sabe? Por seguir, só porque é uma regra. Entendi. Eu vejo que você tem uma visão do deísmo, como a gente já conversou um pouco, quase um panteísmo, né? Como você vê Deus na natureza, né? Como Spinoza, o Einstein viam, e como se as leis físicas tivessem uma ordem que revelasse algo, vamos dizer assim. E eu entendo isso porque eu acredito também que acreditar em Deus ou não, numa força superior, é uma questão puramente filosófica da vida, né? Eu sou ateu, né? Eu não acredito em Deus. Para mim não existe a força, nem nada do tipo. Mas eu também não descarto a possibilidade, né? Então, como o Sagan já dizia, seria uma arrogância da nossa parte afirmar que Deus não existe, né? O máximo que a gente pode fazer é dizer que nós não acreditamos nele porque falta evidências, né? E não descartar a possibilidade. E muitas coisas a gente ainda não tem uma explicação definitiva. Então eu nunca tive nenhum problema com deísmo, com panteísmo e assim por diante, né? O meu problema ele sempre foi com a religião organizada mesmo, com pessoas que acreditam num Deus específico, bem humanizado, né? Homem, é um homem, né? E elas acabam, como você está falando, criando regras, né? Doutrinas para tentar controlar a sociedade. Rituais, não sei, pra mim, a religião que é mais, assim, que tem mais regras é o judaísmo. Se você for conhecer, assim, tem regra, você não pode colocar isso no mesmo lugar que você põe isso, você não pode tocar nisso nesse dia, você não pode fazer isso. É muita regra, muita coisa que você se pergunta todo tempo, mas pra que isso, sabe? Qual a origem? Não tem uma justificativa, né? É algo que você faz por tradição, né? Isso. Eu acredito, assim, que o cristianismo quebrou um pouco essas regras e criou outros tipos de rituais, outros tipos de regras, mas não são tão... Eles não seguem tantas regras quanto no judaísmo, eu acredito. Porque o judaísmo tem regras para alimentação, tem regras para como você deve se vestir. Enfim, são... acho que depende muito da religião, qual religião, né? Porque eu vejo que a maioria dos cristãos são católicos. E o que acontece é que a gente tem o católico não praticante, né? Aquela pessoa que foi batizada na igreja quando era bebê, que vai na missa de vez em quando, né? Que reza umas Ave Maria, mas que na verdade ele não segue os dogmas do catolicismo, né?
Eu acho que as sim, religiões assim mais radicais do cristianismo são aquelas religiões que surgiram no século XIX, né, que é os Mormons, os Adventistas do Sétimo Dia e a Testemunhas de Jeová, que são religiões bem sim. rígidas também, cheias de regras. A minha família é das Testemunhas de Jeová, então existe regra para tudo, existe regra o tipo de filme que você pode assistir, o tipo de livro que você pode ler, o tipo de pessoas com quem você pode se relacionar, né? Existe a proibição de fazer transfusões de sangue. Tempos atrás eles É. proibiam os transplantes de órgãos. Se você voltar mais no passado ainda, eles proibiam as vacinas. Então, então assim, Talvez seja até, né, agora que você tocou nesse ponto, talvez seja até a origem desse movimento anti-vacina que existe muito forte nos Estados Unidos. Talvez tenha uma influência, né, desse grupo religioso. sim, lá nos Estados Unidos tem outra, atualmente as testemunhas de Jeová, elas aceitam as vacinas, elas tomam as vacinas como todo mundo. Mas na década de 30, 1930, eles eram radicalmente contra e outras religiões naquela época também eram e hoje esse movimento ele persiste até propagado por médicos, né, formados que dão vazão para charlatães assim por diante que dizem que a vacina faz mal, né? Eles pegam casos de pessoas que tiveram complicações com as vacinas, que é uma minoria dos casos de pessoas que tiveram alguma complicação rara, Alguma né? reação adversa, né? Isso, uma coisa rara e aí eles querem extrapolar pro todo, né? Que nem você falar que tomar leite faz mal, né? Então, só faz mal para quem tem intolerância à lactose, não é para todo mundo. Sim, justamente. E eu vejo assim que a religião, né, e é interessante a gente falar um pouco de epistemologia, eu acho agora também, porque a religião ela foi de todos os nossos conhecimentos, ela foi a primeira tentativa, né, de explicar o mundo. Então todo mundo tentou explicar o mundo com a religião, né? Então se um raio caía e destruía a plantação de um vilarejo, queimava tudo, as pessoas eles não entendiam que era algo natural. Eles pensavam que Deus estava castigando eles por algum motivo. Sim. Então isso começou, foi assim que começou a tentar ver a correlação no mundo e tentar explicar as coisas, né? Sim, eu acredito que é uma coisa que faz parte da natureza humana tentar explicar o mundo à volta, à sua volta. Nós sempre tentamos. Também é uma forma de ter controle, né, sobre o mundo, então nós tentamos dar explicações. E as primeiras explicações foram na forma de mitos e religiões. Uhum. Então, tinha, na época dos gregos, caiu um raio, era Zeus. Só depois que, quando surgiu a primeira escola filosófica, né, do Tales, de Mileto, que surgiu uma protociência, né, que era de fato tentar dar explicações racionais para os eventos naturais sem recorrer a divindades. Uhum. Então eu acho que foi um longo caminho de acerto e erro, até surgir a ciência moderna, né? E só voltando ao judaísmo, Sim. como que é para você ser judia no Brasil? Porque a gente sabe que existe o antissemitismo ele durou, existe até hoje, mas foi impulsionado durante 2000 anos pela Igreja Católica e outros grupos cristãos. E, enfim, a gente teve o Holocausto com o nazismo e hoje a gente tem ainda o islamismo. Como que você se sente? Você sente que as pessoas têm algum preconceito em relação a você ou não? Bom, eu acho que a maioria das pessoas, especialmente na minha cidade, né, porque sei lá, são umas 400 famílias no máximo. Uhum. Então, a maioria das pessoas da minha cidade não sabem nem o que é judeu, né? Eu lembro que quando eu estudei em escola católica toda a minha vida e as pessoas não entendiam o que eu era, né? O que é judeu. E eu senti, assim, um certo preconceito, mas de uma minoria. Uhum. A maior parte das pessoas
pessoas era mais, assim, ignorância, sabe? Sei. Não sabia o que era, olhava estranho, assim, quando eu não me via rezando na hora do intervalo, da hora da reza lá. Uhum. Era uma reação mais assim de, o quê? Eu acredito que em cidades mais cosmopolitas, que tenham bairros judeus, né, como São Paulo tem, eu acredito que as pessoas não estranhem tanto. Eu não sei, né? Não vivo lá, mas Uhum. eu acho que... Eu acho que as pessoas elas também não entendem um pouco o judaísmo. Eu acho que existe duas coisas. Existe o preconceito, na palavra preconceito mesmo, que é da ignorância, né? Existe o antissemitismo, né? Que aí seria um preconceito no sentido negativo, né? Não é que a pessoa é ignorante sobre o assunto, a pessoa realmente não gosta, né? Porque é antissemita. E eu acho que tem pontos que são corretamente podem ser corretamente interpretados como críticas válidas ao judaísmo como religião, ou a Israel como país. Então as pessoas elas meio que confundem isso. Eu, pelo menos, quando converso com as pessoas, com evangélicos principalmente, se você fala para eles, tal pessoa é judia, né, mas ela critica a Torá, não, mas como assim critica a Torá, né? Ele é judeu, eles não conseguem entender que judeu é uma etnia, principalmente uma etnia. É porque tem essa confusão, né, de etnia e religião. E mais o Estado de Israel, que é uma instituição política, né, instituição de poder. Então, as pessoas confundem, às vezes, por ignorância e, às vezes, de propósito, como recurso retórico, para calar qualquer pessoa que vá, por exemplo, criticar ou o judaísmo, religião, ou então o Estado de Israel né, uma instituição de poder. E é o que eu sempre falo, o Estado de Israel, criticar o Estado de Israel não é ser antissemita. Né? Embora algumas críticas ao Estado de Israel tenham, assim, a gente consegue perceber um certo antissemitismo por trás de umas críticas superficiais, mas se você sabe realmente criticar, né, aquele poder político, você pode fazer uma crítica perfeitamente sem ser racista, sem ser antissemita. Assim como você pode criticar o governo da China, pode criticar o governo da Rússia, dos Estados Unidos, não interessa. Porque o governo não representa todas as pessoas que estão naquele lugar. Né? Nem todo mundo em Israel concorda com a guerra que está acontecendo, que acontece há décadas, né, com os palestinos. Então, eu acho que é questão da pessoa saber separar. Mas as pessoas misturam de propósito, porque aí, se alguém critica o Estado de Israel, cala a boca, seu antissemita. Sim, é uma forma de barrar o assunto, né? Exatamente. Eu acho assim que eu apoio o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel, a democracia, a única democracia, né, do Oriente Médio. Mas isso não significa que eu apoie os assentamentos, isso não significa que eu apoie a barbárie e outras coisas que os soldados israelenses porventura venham a fazer. E as pessoas elas têm que saber separar as coisas, né? Judeu, né? É uma etnia o judaísmo. Assim como tem a religião, que é uma outra coisa, né? Assim como tem o Estado de Israel, que é outra coisa. Então são três coisas distintas. Tanto é que 40% dos judeus, por etnia, são ateus, né? Então, sim, o Estado de Israel tem muitos ateus. Então, eles não acreditam em nada que está na Torá, né? E os meus principais heróis, vamos dizer assim, todos eles eram judeus, ou pessoas que eu admiro, assim, como Carl Sagan, Weinstein, Sam Harris, Anna Arendt e tantos outros, né? Todos eles eram judeus, mas o Harris é um dos maiores ateus e críticos da religião que existe hoje em dia. Né? É verdade. O Sagan foi um dos maiores defensores da ciência e um dos maiores professores. O Einstein nem se fala. Então, as pessoas... Não, mas eles guardavam... Como é que é o nome do feriado de vocês? Do Ano Novo?
Eles, Rosh Hashanah? eles comemoravam, né, os feriados, né, também. Sim. Mas qual... Porque tem também aquela coisa de religião e cultura também, né? Por exemplo, tem comida judaica, tem música judaica, que sofrem influência, né, da religião, mas também do povo, né, que faz parte da criou. cultura. Tem... Isso. Porque eu, por exemplo, eu sou ateu, mas eu comemoro o Natal. Quando minha tia vai lá fazer a ceia de Natal lá, eu vou. Eu como com todo mundo lá, fico com eles. Eu acredito que Jesus esteve aqui na Terra? Não, nem um segundo. Eu acredito nele nem sequer, caso tenha existido, nasceu dia 25 de dezembro. Mas eu vou lá porque é o momento que eu estou conseguindo ali se reunir com a minha família do final do ano, tenho ali todo mundo junto. Eu vou por tradição, mas não porque eu acredite nisso. Então eu acho que... Fora que essas tradições, né, dessas reuniões, elas são anteriores ao próprio cristianismo. Sim. O que aconteceu foi que a igreja adaptou, né, porque era uma coisa muito forte, né, entre os antigos pagãos, festejar o solstício, né, de inverno, e eles acabaram absorvendo aquilo, né, e outras festividades pagãs também foram absorvidas pelo cristianismo. Eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Não é hipocrisia, na minha opinião. Não, acho que se a gente for analisar o mundo, muitas coisas hoje em dia veio dos povos passados. E muita coisa era pagã. Então, a aliança é um símbolo pagão, todo mundo usa. O batismo em águas era também era algo pagão antigamente. E depois os cristãos adotaram o batismo em água como algo cristão, né? Então, assim, eu acho que não é em si só a tradição em si, mas é a pessoa, como ela encara aquilo, né? Então, por exemplo, se você pegar as testemunhas de Jeová, elas não comemoram aniversários, né? Elas falam que comemorar aniversário é adoração, né? Você está adorando a pessoa ali, está prestando homenagem à pessoa, entendeu? É uma interpretação deles, entendeu? Eu posso comemorar um aniversário simplesmente porque eu tô ali levando a pessoa em consideração, eu não tô adorando ela, entendeu? Então vai muito da motivação pessoal, né, do indivíduo com aquela comemoração, né? Pra mim, comemorar aniversário, Natal e tantas outras festas é só uma maneira de estreitar os laços com a minha família e com meus amigos. Nada demais, não tem nada. Eu acredito, assim, que em sociedades, quanto mais secular uma sociedade vai ficando, as festas podem permanecer, mas o sentido original vai se perdendo, assim, com o tempo, né? E aí eu não vejo problema nenhum, assim, as pessoas, é só um motivo para elas se reunirem, né, trocarem presentes. Sim, é verdade. E já que a gente está falando do judaísmo, a gente falou um pouco de Israel e da Palestina, eu acho interessante a gente falar também do islamismo, que é uma religião muito maior que os judeus, né? Os judeus são 15 milhões, se eu não me engano, 15 milhões de pessoas no mundo, enquanto os muçulmanos são 1,6 bilhões de pessoas. Então, eles estão principalmente no Oriente Médio e na África. E, enfim, como que você vê o islamismo? Bom, eu acredito assim que o islamismo é uma religião que não passou por um processo de secularização como o cristianismo e o judaísmo passaram quando aconteceu o movimento iluminista na Europa, né, no século XVII e XVIII. Então, o que aconteceu? Durante esse processo de secularização, separou a igreja de Estado e a própria religião foi adaptando as regras de forma a se moldar com as leis que regiam a cultura do período. Então, quando aconteceu o movimento iluminista, também surgiu os direitos humanos, então o valor à vida, todo ser humano é digno
a partir do seu nascimento, etc, etc. Então, as religiões que passaram por esse processo, né, elas adaptaram e aí elas deixaram de lado alguns elementos que são incompatíveis com essa ideia de direitos humanos, de ser humano autônomo, e deixar a parte que está de acordo, fazer o bem ao próximo, ser solidário, fraterno, buscar uma sociedade livre, igualitária, etc. Então, o Islã não passou por isso. Por N razões históricas, né, contextos de guerra, teve o Império Otomano que estava caminhando nessa direção, né, se eu não me engano, foi o primeiro presidente turco, uma coisa assim. Ele era uma pessoa de espírito bem secularista, ele tem umas frases muito interessantes, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas, enfim, quando começa a surgir tentativas, né, de secularizar o Islã, parece que acontece alguma coisa e aí tudo volta atrás, sabe? Vai para trás. Infelizmente. Eu vejo dessa forma também. O Islã, desde o momento que ele foi fundado e até hoje, só teve um período bom, que foi a Era de Ouro, na Era Dourada, em que eles traduziram os gregos clássicos, eles inventaram a álgebra, eles descobriram diversas coisas científicas. E logo depois os fundamentalistas vieram e dominaram de novo e abafaram todo esse progresso, né, todo esse pré-iluminismo, vamos dizer assim, e eles foram daí para pior. E o Islã, ele é uma religião grande, ele é uma religião que tem o Alcorão, o Hadiths e a lei da Sharia, né? Então, eles acreditam nesses três pilares, né? Parece até os Mormon, né? Que tem o livro do Mormon, a Bíblia e o livro não sei de quem, tem uns 5 livros lá pra acreditar. Então eles têm todos esses livros e eles acreditam e interpretam isso, né? Alguns de maneira mais radical, outros de maneira mais moderada, né? Mas a visão que eu tenho de forma geral é que uma minoria do Islã, hoje em dia, atualmente, é terrorista, né? Uma minoria deles está disposta a colocar explosivos nos seus corpos e matarem infiéis, né? E membros de outras religiões. A minoria. Mas você tem uma grande maioria ali que são conservadores e fundamentalistas, né? Que eles não matam ninguém, eles não entram em locais para explodir os outros, mas a mentalidade deles é de um fundamentalismo completamente incompatível com os valores... Os valores sim, com os ocidentais, né? Exatamente, com a democracia, com liberdade das mulheres, a liberdade dos homossexuais, liberdade de expressão, né, a teoria da evolução e assim por diante, com os preceitos da ciência. Então você vê que tem vários países ali no Oriente Médio em que ser ateu tem pena de morte, que ser homossexual tem pena de morte também, né, ser judeu nem se fala, você é pego e morto a pedradas ali. Então assim, existe esse contingente que é muito grande no Islã. E aí você tem uma outra minoria que é muito menor ainda, né, que são aqueles muçulmanos liberais que tem como objetivo reformar o Islã, né, que de alguma forma fizeram também como parte do cristianismo e do judaísmo, adaptaram a religião ao mundo secular. Um deles é o Marid Naus, né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é um deles, né? Que ele era de uma organização extremista, foi preso no Egito, ele estava tentando levar a versão extremista do Islã no mundo todo, né? Essa organização extremista que ele fazia parte, na Rússia, por exemplo, é considerada uma organização terrorista, né? Então isso vai depender do país, mas lá na Inglaterra é extremista, né? Então ele volta do Egito, recebe a anistia da Inglaterra e ele começa a ver que as coisas tinham que mudar e que o Islã pode ser reformado. Se juntou ao Harris para fazer isso e outros ex-muçulmanos têm feito o mesmo, como a Ayn Irzali. E eu acho que essa é a direção que
o Islã tem que tomar, né? O problema, a meu ver, é o que impede, assim, o Islã. Primeiro, no Oriente Médio, é que não há uma separação entre Estado e religião. Uhum. Então, políticas, as regras da religião se tornam políticas de Estado. Então o Estado está autorizado a me matar, a me prender por qualquer coisa qualquer interpretação, né, do livro sagrado. Esse é o primeiro problema. Sim. O segundo problema, já no mundo ocidental, é que isso foi em parte uma falha dos países ocidentais em conseguir, de fato, integrar as comunidades muçulmanas, né? Porque eles acabam formando guetos, e quando se vive em gueto, a tendência é o pensamento se fechar, né? Justamente porque é um gueto. Então fica aquela coisa de nós contra eles, ao invés de se integrarem à sociedade e aceitar as regras daquela sociedade que você está vivendo. Então, ao meu ver, esses dois fatores impedem e dificultam a secularização do Islã e ainda tem, ainda bem, né, alguns poucos, né, essa minoria que você falou, que tentam trazer luz para essa forma ainda muito primitiva da religião. Sim. Um problema que eu vejo também é que a única forma de ter um iluminismo no Islã vai ser com pressões externas do Ocidente, ajudando as pessoas lá de dentro e de fora, que são muçulmanas também, a fazer esse tipo de reforma. Mas o que tem acontecido é o contrário. Quando uma pessoa como o Naus fala, o que você vê é uma perseguição a ele feita por parte da esquerda, por parte daqueles que ele intitulou como esquerda regressiva, né, que é aquela cultura do politicamente correto. Então, eles têm sido um dos grandes obstáculos na mídia, na academia, na influência cultural e no debate. O problema, a meu ver, é que eles estão baseados num relativismo cultural. Então, no entendimento deles, você não pode comparar culturas, porque cada cultura é de um jeito. Então, eu acho interessante porque surgiu de movimentos progressistas a ideia de direitos humanos, de princípios universais que guiem o nosso comportamento, né? O politicamente correto. Assim, do relativismo cultural. Sim. Então, essa ideia de que eu não posso julgar, né, a cultura do outro. Não posso dizer que uma cultura é melhor do que a outra. E essa ideia também se baseia num certo relativismo moral e epistemológico, porque é como se você não tivesse a capacidade de discernir entre uma cultura boa e uma cultura ruim. Então, esse pensamento impede uma parte, né, da ala mais progressista de esquerda de perceber os problemas do Islã, porque tem medo de, ao criticar o Islã, estar julgando com um olhar ocidental uma cultura oriental, né? Uma outra cultura. Então eles argumentam que nós não temos capacidade e nem o direito de julgar aquela cultura. E a minha posição é extremamente crítica a esse tipo de pensamento, porque a base dos direitos humanos é justamente princípios universais que valem para todo mundo. Então todos nós somos seres humanos, todos nós temos direito. Então eu tenho todo o direito de criticar uma cultura que espanca mulheres, que mata
gays, mata ateus, mata qualquer pessoa que não siga aquelas regras, que seja permissiva com estupro. Sim. Então eu acredito que, até porque o relativismo cultural e moral, eles levam para uma série de contradições, né? Uhum. Porque você vai diminuindo, daqui a pouco você não pode falar absolutamente nada, porque eu sou uma pessoa, eu tenho a minha subjetividade, eu vejo as coisas de um jeito, você vê de outra, e aí a gente não poderia se comunicar. Então eu acho que ignora coisas fundamentais da natureza humana, que é a linguagem, a comunicação e a possibilidade de crítica. Sim. Eu acho que uma parte que eu posso dizer assim que eu concordo com os politicamente corretos, e é uma parte bem pequena, na preocupação que alguns deles têm com a extrema-direita, né, com a xenofobia, com o nacionalismo, e com outras formas de preconceito, de que poderiam julgar os muçulmanos como pessoas, né, e não a ideia do islamismo em si. Só que, mesmo quando você mostra que o seu objetivo não é ser um xenofóbico, que você está querendo realmente debater as ideias, eles começam a vir com diversos sofismas, diversas falácias. Eu vejo isso em várias pessoas politicamente corretas. A gente pode citar algumas pessoas que, enfim, Obama, Hillary Clinton, ou aquele jornalista que mora aqui no Brasil, aquele Greenwald. ele mesmo. Entende? Ele já debateu com Harris também. Né? Aqui, tem um outro lá na Apologistas do Islã, lá nos Estados Unidos, com Reza Aslan, né? E aquele Murtain, alguma coisa assim, que já chamou o Naus de macaco de varanda, né? Do Sam Harris. Então, o que eu vejo neles é uma hipocrisia gigantesca, né? É um fanatismo ideológico, eles estão cegados pela esquerda. O próprio Noam Chomsky, ele também é um pouco assim. É verdade. Eles têm uma visão de que os problemas com o Islã começou no século XXI, né, com a guerra ao Iraque, do Bush, e que o mundo muçulmano foi só piorando desde então, e que enfim, aí eles vão com aquelas teorias mais paranoicas ainda, né, que o Estado de Israel ele foi fundado só para os sionistas dominarem a terra, né, e extraírem petróleo e dominar a Euroásia. Todas as conspirações antissemitas que tinha na época da guerra, né, dos protocolos de Sião. Isso é. Tem uma conspiração dos banqueiros. Sim, aí já começa a entrar nessa parte, né? Só que eu fico me perguntando em que mundo eles vivem, né? Porque se você analisar a história do Islã, o Islã está em guerra com o cristianismo desde a sua fundação. Né? Se você analisar a construção moderna do Ocidente, desde que começou as revoluções liberais e o estabelecimento do Estado-nação, do Estado democrático de direito, você vê que os muçulmanos eles sequestravam europeus e americanos entre os séculos XVI a XVIII, XIX, e porque o pessoal passava com os barcos pela área deles, vamos dizer assim, então eles sequestraram 1,5 milhão de europeus e americanos. Eles exigiam dos países ocidentais uma taxa para parar de sequestrar, que era mais ou menos assim 10% do PIB, vamos dizer, dos Estados Unidos. E mesmo os Estados Unidos pagando essa taxa, eles não pararam a escravidão, não pararam o sequestro, continuaram sequestrando, até que os Estados Unidos estavam se formando e eu acho que foi a administração Jefferson falou não vamos mais aceitar isso, vamos dar um basta, e eles então iniciaram uma guerra contra os piratas bárbaros, né? Tanto é que o nome da guerra é Barbaro Wars, né? Então eles entraram em guerra em 1800 e alguma coisa contra os piratas muçulmanos que escravizavam americanos e europeus por uma questão religiosa, né? Porque eles achavam que eles tinham um direito de escravizar os infiéis e de cobrar das nações infiéis ainda um pedágio para passar com o barco. E aí a Marinha dos Estados Unidos se formou e falou, isso não vai mais ser assim, e atacou eles, né? Então, o problema com o Islã não é de agora, né? O problema com o Islã faz muito tempo. E
eu até acrescentaria, mesmo que fosse uma coisa... vamos manter o argumento que, ignorando toda essa história do Islã que você apresentou um pouco pra gente. Se a gente fosse usar esse argumento de que vocês mexeram nas nossas terras, vocês invadiram, né, como a invasão do Iraque e tal, então nós somos justificados a fazer atos terroristas. Uhum. Mas esse argumento já é problemático, porque dá a entender que um erro justifica o outro, né? Sim. E como eu estava até uma vez discutindo com... se a causa do terrorismo, né, do jihadismo islâmico é o Ocidente, né, porque o Ocidente oprime, né, os países muçulmanos, porque os outros países que também são oprimidos, ou as outras minorias oprimidas, não fazem isso. Por exemplo, os latinos, né, nos Estados Unidos, eles são segunda classe lá, né, a maioria sofre muito preconceito, mas eu não vejo latinos colocando bombas no corpo e se explodindo. Uhum. Ou seja, esse movimento tem a ver com as ideias fundamentais da religião, Sim. que não passaram por um crivo moral, né, do que é certo e do que é errado. O problema é que eles seguem tudo exatamente como está no livro. Não tem uma moral por trás que separa, assim, né, o cherry picking, como eles falam. Sim, é interessante isso que você falou, porque mesmo no Oriente Médio você não tem cristãos, judeus, ateus, pessoas que vivem ali, né, meio confinadas, usando dessa violência para com os outros, né? Sim, justamente. Eu acho que uma coisa que o Harris fala, que é interessante, você pega a China, né? A China, ela tem ela explora e mantém um ataque muito forte contra os tibetanos, né? Por causa do budismo e assim por diante, eles querem ter o controle, né? E eles vão e massacram o povo. Então, assim, os tibetanos, eles sofrem uma opressão muito maior do que os muçulmanos sofrem, né? E ainda assim você não vê nenhum deles ali declarando guerra contra a China, contra os países ocidentais, seja lá quem for, e saindo aí, se explodindo, né? Você não vê muitas culturas que são oprimidas fazendo isso, né? E por que não? Porque se você for nos ensinos do budismo, o budismo ele prega a compaixão, ele não prega a guerra, né? E isso é uma coisa que os politicamente corretos não entendem, né? Que o Islã, ele prega a guerra. Você pode interpretar de maneira diferente, você não precisa interpretar de forma literal, mas a maioria das pessoas ali estão interpretando de maneira literal, eles estão interpretando que a guerra, né, a jihad, a guerra santa, ela se justifica. E que a gente tem que... uma guerra literal mesmo. E eu acho interessante também, o Harris ele fala muita coisa, ele e o Naus. Por exemplo, assim, o que o Ocidente tem a ver com a perseguição aos homossexuais, com a perseguição aos ateus, com a perseguição aos judeus, com a guerra entre os xiitas e os sunitas, que sempre existiu, né? Então, quando um sunita explode ou bombardeia um local xiita, né, ou vice-versa, o que o Ocidente tem a ver com o assunto? Então, entende? Não tem lógica nenhuma, né? E aí, os politicamente corretos, eles vão tentando driblar, né, todos esses fatos e eles começam a falar, então, finalmente, que não tem nada a ver com religião, né? Que tudo tem a ver com geopolítica, com economia, né? Só que os grupos terroristas, os principais grupos terroristas, a maioria deles ali eles não são pobres, entendeu? Eles são pessoas bem instruídas, ricas, né? O próprio Osama Bin Laden, a família dele era rica, ele era engenheiro, né? E todos os grupos terroristas ali têm dinheiro, né? O Hezbollah, o Hamas, o ISIS, todos eles, né? Então, eles são financiados pela Arábia Saudita, né? E outros países do Golfo Pérsico, que tem muito dinheiro do petróleo. Sim,
Eles só não passam fome porque eles têm petróleo, né? Porque se fosse depender da economia e da terra deles, já teriam, né? Estariam passando muita fome. E eu acho que o ISIS, por exemplo, ele tem uma revista, eu estava vendo esses dias, que eles falaram uma edição Por que odiamos vocês e lutamos contra vocês? E aí na edição eles trazem diversos pontos, por que eles odeiam o Ocidente. E tem algum momento ali que eles falam de geopolítica, eles falam, vocês invadiram as nossas terras, vocês mataram os nossos filhos, assim por diante. Mas eles, nessa mesma revista, eles falam, mas todos esses motivos geopolíticos são secundários. Né? O principal motivo de a gente atacar você é porque vocês são infiéis, porque vocês não seguem o Corão, porque vocês não são muçulmanos. E eles falam que eles vão continuar atacando a gente enquanto a gente não se converter para o Islã. Né? Então, mesmo pesquisadores como o Scott Atran, que é um cara que é extremamente demagogo sobre essa questão também, admite que o plano da maioria dos grupos terroristas, da maioria dos muçulmanos fundamentalistas, é estabelecer um califado global na Terra. Né? Sim. A ideia é justamente essa, de criar... Porque eles também trazem essa memória da época do esplendor, né, do Império Árabe, dos califados, né, que se estendiam até a Península Ibérica. E aí eles se aproveitam dessa memória de esplendor, né, quando eles eram grandes, e aí usam isso para manipular, né, as pessoas e se encantam. A pessoa vê, tô morando aqui num gueto, os ocidentais, não me sinto parte, né, desse mundo ocidental, e aí falam de, não, vamos criar um reino grande como foi antigamente, vamos limpar esse mundo desses infiéis. Sim, e muitas pessoas ocidentais que nasceram nos Estados Unidos, na Europa, são ocidentais, foram criados no Ocidente, tiveram uma educação secular, se tornam fanáticos religiosos, se convertem ao Islã e saem explodindo as coisas por aí, entende? Como que a gente vai negar o papel da religião nesse contexto, né? E, não tem como defender o indefensável, né? Vamos dizer assim, os piores países para as mulheres viver é o islamismo também. E o que eu acho a grande hipocrisia dos politicamente corretos é que quando a gente está falando aqui do mundo ocidental, do cristianismo, eles não são relativistas, né? Eles criticam. Se você é contra o aborto, se você é contra o casamento gay, se você é contra a ciência, enfim, contra diversas coisas seculares, eles atacam o cristianismo, falando que isso aí vem de um fanatismo religioso, né? Então, por exemplo, quais são as causas sociais e políticas, por exemplo, que levam as testemunhas de Jeová a recusar a transfusão de sangue? Não conheço nenhuma causa social e política, né? Até onde eu sei é uma interpretação deles, baseada em alguns textos da Bíblia, erroneamente, que eles acreditam que realmente Deus previu a transfusão de sangue. Não pode comer sangue de nenhuma forma, e a transfusão é uma das formas de se alimentar com sangue. Não é cultura, não é social, entendeu? É uma interpretação da Bíblia, radical, mas é. E aí os politicamente corretos nesse momento, eles atacam o cristianismo, né? Eles criticam o cristianismo. Né? Mas quando é pra falar do Islã, eles não falam nada. Até com a própria ciência isso acontece, né? Só vale a ciência quando convém. Sim. Quando a ciência está confirmando o que eu acredito, tá ótimo. Quando não, esses cientistas são todos pagos, tem uma conspiração de alguma empresa, de alguma indústria para manipular os resultados de pesquisas, não dá para confiar na ciência. Tem outros que ainda falam, a ciência é burguesa, a ciência tem classe social, a ciência está a serviço dos poderosos. Enfim, é uma reciclagem daquela visão da escola de Frankfurt que também se aplica às religiões, né? A gente escolhe o que criticar e fecha os olhos para as coisas que não batem com a nossa versão dos fatos. Sim, e eu acho interessante você ter falado disso, porque tem tudo a ver, o politicamente correto, o multiculturalismo, o relativismo cultural, o relativismo moral, tem tudo a ver com
com a corrente pós-moderna, né, que é muito crítica da ciência em si, né, e tem esse viés por trás ideológico do marxismo, hegelianismo, a escola de Frankfurt, todos esses pensadores aí que criticam o iluminismo, os valores do iluminismo, né? Então, quando você analisa, você vê que está tudo intrincado, né? Nada é por acaso. Sim. Historicamente, tudo está encaixado. E o que você acha do pós-modernismo? Bom, o pós-modernismo tem vários aspectos, mas o ponto central é que eles são um movimento contrário aos pilares do iluminismo, né? Os pilares da modernidade. Uhum. Que seriam a razão, né? Lógica, uma concepção universal das coisas, Uhum. acreditar nas coisas baseado em evidências, baseado em métodos rigorosos. Sim. De pesquisa. Enfim, o que acontece é que o movimento iluminista ele surgiu também se opondo à dominância da religião na época, né, na Europa. Uhum. E automaticamente, quando isso acontece, tem uma reação, né? São os românticos, que eu acho que o idealismo alemão materializa isso, Uhum. né? O próprio estilo de escrita, eles tentaram, no movimento romântico alemão, retomar o medievalismo, todos os elementos que vieram antes do iluminismo, né? Sim. Então, o pós-modernismo, ele tenta atacar esses pilares, né, do iluminismo, né, que se baseia em ciência, baseia em razão e lógica, na argumentação, tem como premissa que conhecimento sobre o mundo é possível e tem que ser objetivo. Uhum. Então, eu tenho para mim que o pós-modernismo surgiu assim como doutrina com Hegel, Uhum. né? Porque ele o filósofo que ele destruiu o primeiro pilar, que foi a razão, né? Adotando a lógica dialética. Uhum. E eliminando o princípio da não contradição. Tem um livro muito interessante, não sei se já leu, explicando o pós-modernismo. Ah, sim. É do Stephen Hicks, isso. Uhum. E ele fala muito bem que ele argumenta que o Hegel ele é profundamente religioso, então ele tornar compatível a religião cristã, né, que tem muitas passagens contraditórias, tem, de certa forma, né, porque foi um livro escrito por diferentes pessoas, né. Sim, em diferentes épocas, né. Como acomodar uma coisa contraditória, né, com um movimento que pega uma lógica aristotélica tradicional, né, que tem os três princípios básicos das leis da lógica, né, que é a lei da identidade, a da não contradição e do terceiro excluído. Uhum. Então, o Hegel elimina essa lei, basicamente, né, dizendo, ele argumenta que o mundo é dialético, o mundo é contraditório. E ele iguala o mundo com a razão. Então a razão também seria contraditória, seria dialética. Sim. Então, ao fazer isso, para mim, ele fundou as bases do pós-modernismo. Porque a partir do momento que você elimina a lógica como critério para criticar argumentos, que assim não é possível criticar nada. Porque a gente assume o contraditório como uma coisa que a gente não pode fazer nada a respeito, né? Como o próprio Popper fala, o problema do hegelianismo é assumir que
porque existe contradição, nós temos que aceitá-la. Quando o que faz tudo na sociedade progredir, justamente quando a gente detecta uma contradição, a gente vai lá e critica. Uhum. Então a contradição é um instrumento de crítica. E o pós-modernismo destrói isso. Sim. Aí o Hicks vai argumentar, só para finalizar, Pode falar. O Hicks vai argumentar que essa tentativa, né, de eliminar qualquer forma de crítica no fundo, resultado de uma tentativa de proteger a fé. Né? Na época do Hegel era religiosa, e aí o Hicks tem a tese de que a segunda onda pós-moderna, vamos dizer assim, né, que foi no pós-guerra, teria origem na tentativa de defender, proteger o marxismo. Uhum. Porque depois da experiência soviética, né, o Nikita Khrushchev revelou as coisas horríveis que o Stalin fez, né, as gulags e tudo mais, Sim. E para muitas pessoas de esquerda, né, marxistas, isso foi um baque, né, muito grande. Então, foram criados recursos, artifícios retóricos para proteger. Não, isso não foi socialismo, né? Não, isso você está vendo de uma ótica burguesa, por isso que você não consegue entender, sabe? Uhum. Então, vai se criando formas para que essa ideia não sofra nenhuma crítica. Uhum. Eu cheguei a ler o livro do Hicks e o livro do Alan Sokal também, né, o Impostura Intelectuais, e eu acho os dois livros muito diferentes um do outro, e os dois livros são muito bons, né, recomendo a leitura. Eu vejo que o Stephen Hicks ele tenta traçar uma linha histórica de como esses movimentos filosóficos surgiram, né? Então ele fala brevemente do David Hume, depois ele fala do Kant, depois do Hegel, depois do Marx, e aí ele fala também do Nietzsche, Schopenhauer, e ele vai Kierkegaard, né? Eu acho que ele fala também, e ele vai falando de vários. Heidegger também. Isso, vai falando de vários filósofos, né? Até chegar nos pós-modernos de fato, né? Depois que passa o Círculo de Viena lá, até chegar na década de 60, que é que ele começa a falar do Foucault, Derrida, né? Richard Rohr, todas essas pessoas que defenderam o relativismo, né? E tudo isso também está relacionado à epistemologia, né? Porque eu acho que o principal ponto é esse, né? Quando o iluminismo fundou a epistemologia baseada na ciência, na razão e na experimentação, derrubou a fé e o misticismo, e começou a ter progressos na sociedade, e isso ficou, de uma certa maneira, relacionado ao capitalismo, porque o liberalismo derrubou a monarquia, né, derrubou o feudalismo, e o livre mercado começou a surgir. Então surge o Marx com o materialismo histórico, né, interpretando Hegel e fazendo uma interpretação dele não religiosa, vamos dizer assim, uma interpretação secular, né, falando do destino histórico, né, que a economia muda a sociedade, aí ele vai falar do conceito de mais-valia, né, enfim, se um cara faz um sapato, e o cara faz 16 sapatos e o cara vende um e paga o salário dele e fica com o resto, né, então ele via nisso uma exploração, né. Só que até então o marxismo ele mantinha tudo como uma guerra de classes, né, e eles só viam essa guerra, né, o rico contra o pobre, né, o burguês, o patrão contra o proletariado, né, então ele chama aí os proletariados a unir-se, a tomarem os meios de produção, né, aí chega Lenin e até aquele momento a Rússia ainda era czarista, ela não passou pelo capitalismo e ele vai com uma elite marxista instala então a ditadura do proletariado ali, né,
que depois o Stalin vai e faz tudo o que fez lá, matou milhões de pessoas. E então chega no pós-modernismo, e o pós-modernismo ele é como uma religião, como você bem falou. Ele não aceita que a teoria dele está errada, né? Ele tenta dar um salto, né, para falar, não, a teoria, o marxismo não está errado, né? Tudo isso aí são algumas contradições, né? O capitalismo que está errado aí, que vive em crise eterna. Então eles tentam readaptar e eles começam a se afastar um pouco do Marx e começam a buscar mais a influência do Rousseau e do Nietzsche, né, de outros pensadores, e formam um pós-modernismo aí, que é esse câncer aí na sociedade, né, que é o que tem infestado as universidades federais brasileiras, é o que tem colocado nossos jovens para ir cagar na Paulista em forma de protesto, como se isso fosse um protesto legítimo, né, então eu acho que o pós-modernismo está tornando as pessoas burras, entendeu? Ele está fazendo que as pessoas não prezem mais o bom debate. Né? E nisso até a religião ganha deles, porque até a religião preza o bom debate. Você vê o... tem... eu até falei uma vez, publiquei no Facebook, porque eu vim de um curso de humanas, né, formado em jornalismo, e como eu via, assim, as pessoas escreverem debate, não sei o quê. Aí eu achava interessante, aí eu sentava lá, era um monólogo, entendeu? Sim. Todo mundo falava a mesma coisa, repetia que nem um papagaio. Sim. Então eu acredito que sim, tem essa tendência do próprio pós-modernismo, porque foi um movimento que surgiu para se proteger, né, de uma crítica, é um movimento já reativo, né? Uhum. Então tem essa tendência de não permitir debate, porque não permitir que a pessoa abra de fato a mente, né? A pessoa fica fechada naquilo porque qualquer coisa tem que seja contrário, né? A forma como a pessoa pensa já é uma manifestação ofensiva, de ódio, e aí se confunde as coisas, às vezes intencionalmente, às vezes não. Eu acho que a fim de... Eu acho que é interessante o que o Hicks fala. Debate. O Hicks fala que eles são relativistas no campo epistemológico, né? Simplesmente para dizer que a verdade não existe e que a objetividade é uma farsa. Só que logo em seguida, quando vai para o campo político, eles não são nem um pouco relativistas, né? Então, eles passam a defender determinadas coisas que, se eles fossem levar a teoria epistemológica deles a sério, eles não deveriam defender. Né? Porque já que o conceito de verdade é falso, né, por que eles defendem aquilo? E aí você vê que tem uma tentativa de defender os oprimidos, entre aspas, né? Então, eu acho que isso foi um grande problema também dos movimentos sociais, ter aderido ao pós-modernismo, né? Porque os movimentos sociais, eles tinham uma grande força na década de 60, na década de 70, o movimento dos negros, o movimento feminista, né? O movimento dos homossexuais, tinham pautas dignas, tinham pautas legítimas, né? E o pós-modernismo veio e enterrou tudo isso, né? Porque antigamente, como que os gays protestam hoje, né? Eles vão na Paulista, pegam imagens de santo, crucifixos, quebram, né, e colocam na mídia ou atacam igrejas, né? Muitos movimentos negros também têm agido estão combatendo o racismo com racismo, dizendo que os brancos devem a eles até a alma, que os brancos vão morrer, e, enfim. E tem um movimento... Pode falar. O que eu acho que aconteceu é que esses movimentos perderam a ideia de pautas específicas. Antes era mais fácil, porque era claro quais eram os problemas e o que precisava ser feito para mudar isso. Né? Por exemplo, os negros nos Estados Unidos tinha leis que separavam segregacionistas mesmo, que não pode usar esse assento do ônibus, não pode tomar água nesse bebedouro. E aí, a partir do momento que os primeiros movimentos vão eliminando, a partir de pautas específicas, essas injustiças, eu acho que o movimento perde um pouco o sentido, tipo, e agora, o que a gente tem que fazer? Sim. Porque eles ainda sentem que tem algo de errado,
né? Porque também essas coisas não mudam do dia para a noite, né? Sim. As coisas levam muito tempo para mudar, de fato, né? Para que as mudanças institucionais reflitam no mundo real, vamos dizer assim. Sim. E aí eles, como eles ainda sentem que tem algo de errado no mundo, aí eles se lançam nesses movimentos que não tem pautas específicas, claras, objetivas do que eles querem, sabe? Tem que chegar e sentar com essas pessoas e perguntar: o que você quer? O que você está exigindo, né, com isso? Por exemplo, o movimento dos negros, você tinha o Martin Luther King, que lutava pelos direitos civis, e ele era um pastor, né? Era um movimento organizado, com muitos cristãos envolvidos. O que se tornou o movimento dos negros hoje, né? Você tem pessoas indo na USP falar que os alunos que estão lá são escravocratas, né? Então, olha o salto lógico. Eu acho interessante o que a Iris ali fala sobre um pouco sobre o feminismo. Ela fala que o feminismo luta por direitos das mulheres aqui no Ocidente, sendo que as mulheres já têm todos os direitos, né? E essa parte politicamente correta não faz nada pelas mulheres que vivem no Oriente Médio. E se alguém critica o Islã, eles ficam contra quem está criticando o Islã, justamente por causa do multiculturalismo. E as mulheres lá então ficam subjugadas, dominadas. E é lá que precisa de feminismo, não é aqui que precisa de feminismo. Então é um movimento, o pós-modernismo, que tem levado as pessoas a uma cegueira moral. Porque eles procuram, né, a contradição em tudo, né, para eles. Agora não era mais a luta de classes, né, agora a luta é de gênero, a luta é de raça, né, a luta é de orientação sexual, né, então eles começam a colocar um contra o outro, né, começa a colocar o rico contra o pobre, o heterossexual contra o homossexual, a mulher contra o homem, o branco Pois contra o preto. É uma interpretação muito simplista, e eu acho que se as pessoas fossem perguntar os fundadores desses movimentos, né, eles iam ficar horrorizados, porque nunca que as mulheres lutando pelo direito de voto iam pensar que elas estão lutando contra os homens, né? Mesma coisa, Martin Luther King não estava, aquele movimento lá que ele criou não estava propondo uma guerra contra os homens brancos, sabe, contra as pessoas brancas. Então, o problema é esse simplismo, né, que as pessoas não entendem. Você não está não é um contra o outro, né, não é uma guerra. Você está lutando por pautas. Sim. E é isso uma coisa que é um problema do pós-modernismo atual, né, que é muito subjetivista. Sim. Então, que só pode falar das coisas, só pode participar do movimento quem é pessoa X. Então, se eu sou homem, eu não posso participar do feminismo. Se eu sou branco, eu não posso participar do movimento negro. Sim. E é idiota, porque o movimento não é feito das pessoas, é feito por pautas. Sim. Então, você tem a pauta X, você concorda com isso? Concordo, então vá lá lutar por isso, né? É aquela história, né? Quando o oprimido fala, o opressor cala a boca, né? Então, Pois é. eu acho engraçado ter uma história que eu li no Facebook nesses tempos. Não sei se é verídico ou não, mas sintetiza muito bem isso. Tava tendo uma reunião numa faculdade de coletivos, né? Feministas, homossexuais, os negros, assim por diante. E quando eles chegaram lá, uma feminista viu um cara do movimento negro e falou: nossa, aquele cara abusou de mim, ele é estuprador. Ele não pode ficar aqui não, ele tem que ir embora. E aí foram lá tentar tirar ele, as feministas. Só que aí quando chegou lá, os negros falaram: não, calma aí, isso aqui é racismo, vocês estão sendo racistas só porque ele é negro. Aí eles começaram a discutir entre eles mesmos se era pra tirar o cara ou não, né? Aí um começou a acusar o outro de machismo, o outro de racismo, né? Então, aonde a gente chega com... Tem muito isso, eu vejo atualmente. O movimento gay briga com as feministas, né? Porque as feministas dizem que os gays são misóginos, algumas, não todas. E tem a briga delas também de algumas delas com o movimento trans, né? Que na verdade é um homem, então não posso aceitar um homem no banheiro, aí é aquela confusão do banheiro
Sim. Para mulher, banheiro para homem. Enfim, eu acho que isso é um reflexo, é um sintoma de que esses movimentos eles têm a tendência de se fragmentar cada vez mais e não alcançar nada de prático e objetivo. Sim. Só causar confusão. Sim. Causar confusão entre eles e entre quem está em volta, sabe? Eu tenho a esperança que o pós-modernismo ele tá morrendo e que com o tempo ele vai morrer. E que a gente vai parar de ficar nessa subjetividade onde as pessoas lutam para ver quem é mais oprimida, né, ou quem é mais paladino e defensora dos opressores, dos oprimidos, e vai começar a ser mais objetivo, né, vai começar a ser mais racional de novo. Mas por enquanto, o que eu vejo é que a gente ainda está num mar de pós-modernismo, pelo menos nas universidades e na internet, né. Na internet é demais, né? Agora na televisão não tem tanto isso, né? No dia a dia você discutindo com os outros não tem tanto isso. Mas dentro de alguns núcleos da faculdade, esses coletivos e dentro do computador, enfim, grupos do Facebook, você vê muito isso. E é interessante que a gente está falando do feminismo, que você é uma mulher, então eu não vou... eu acho que você pode falar, então, né? Porque... não, cala a boca, porque você é opressor. Se eu falar, eu não sou mulher para falar do movimento feminista. E é interessante porque uma das pessoas que eu mais admiro, que é o John Stuart Mill, ele foi um dos fundadores do feminismo clássico, né? Do feminismo igualitarista. Né? Ele foi uma das primeiras pessoas que defendeu o direito da mulher voltar. Ele escreveu o livro com a esposa dele, sobre a subjugação das mulheres, e ele defendia claramente que as mulheres tinham que votar, que o mundo tinha que ser igualitário, isso aí no século XIX. E assim, ele era um homem, né? Não poderia estar fazendo o que ele fez, né? E quantos homens não fizeram o mesmo pelas mulheres, né? E o que acontece? Eu vejo dessa maneira, que a primeira e a segunda onda no movimento feminista, elas foram justas, elas tiveram pautas realmente igualitárias que deveriam ser defendidas, nas quais muitos homens ajudaram, né, as mulheres, e até chegar na terceira onda, que aí descambou para esse pós-modernismo, para essa alienação aí, para essa guerra dos sexos, né, vamos dizer assim. E eu acho interessante também, quando a gente analisa o feminismo, que se a gente pegar as líderes ao longo da história, você vai ver que tudo bem, muitas coisas que elas falavam fazia sentido e deveria ser dado, como o trabalho, voto e assim por diante, só que tinha muitas dessas líderes que desde aquela época já falavam coisas sem pé nem cabeça, né? Aquela Simone de Beauvoir, se é assim que se pronuncia, é uma delas, por exemplo, né? Defendia a pedofilia explicitamente. E eu acho que quando a gente vai analisar os movimentos em si, como movimentos, né, como nichos, né, do feminismo, os principais, que é o feminismo liberal, o feminismo marxista, né, feminismo intersexual, acho que interseccional. Interseccional. E Isso. Aí qual que é outro? O feminismo queer, né, e eu acho que é o feminismo radical mesmo. Então esses são os 5 principais movimentos feministas, e eles têm contradições e oposições entre eles, entende? Eu acho que é interessante. É óbvio, tem outros tipos de feminismo. Tem o feminismo lésbico, né? O feminismo ambientalista. Aí você vai ter um monte que nem igreja, né? E só que eu acho que agora, né? Como você falou, né? Tinham pautas específicas antigamente. Então, conforme as mulheres alcançaram essas pautas específicas, chegou no terceiro movimento sem muita pauta para lutar, e ainda mais com a invasão do pós-modernismo na mentalidade daquelas pessoas, e ainda mais as líderes, que, por exemplo, Andrea Durkheim, né, e outras que tinham algum problema interno delas contra os homens, e isso descambou no que eu vejo hoje como feminismo. Hoje eu vejo o feminismo como uma religião organizada, todas as correntes, né, não só o feminismo radical, todas as correntes, elas estão baseadas no pressuposto de que a sociedade é machista, patriarcal, que o mundo foi feito para os homens e dado aos homens, e que as mulheres foram feitas só para limpar a casa, lavar a louça e parir filhos, entendeu? E que elas têm que lutar contra isso. Só que eu nasci nessa sociedade, eu não vejo essa sociedade assim,
e a crítica que elas fazem aos homens são muito mais pesadas do que a crítica que as feministas faziam antigamente, embora atualmente elas tenham muito mais direito do que as mulheres tinham no passado. Então eu acho muito estranho isso. É um tipo de esquizofrenia social que... Parece meio contraditório, né? Quanto mais direitos a gente conquista, mais radical fica o movimento. Isso. É como eu tava vendo esses dias o Leandro Carnal, Pondé e o Mário Cortella. Acho que eu te mandei esse vídeo, não lembro. Eles estavam falando da democracia. E eles falam que na democracia, a democracia enganou as pessoas, né? Foi dito que todo mundo seria bonito, que todo mundo seria feliz, que todo mundo seria igual, e não é bem assim. Porque o mundo não é perfeito. Então as pessoas elas ficam irritadas com isso, né? E ficam hipersensíveis, né? Então, se você falar qualquer coisa que ela não gosta, ué, eu tenho meus direitos, eu vivo na democracia, né? Todo mundo fala de direito, todo mundo fala de democracia, mas as pessoas se esquecem muito dos deveres também, né? Você tem o direito, mas... Do próprio fundamento de uma democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Sim. Sem liberdade de pessoa poder não só dizer o que pensa, mas de criticar, né, o pensamento dos outros. E eu tenho pra mim assim, que ideias e palavras não machucam, sabe? Pode magoar a pessoa, mas fisicamente eu não sou atingida. Então eu posso me defender se eu puder falar também, né? Então, todo mundo, né, adulto, que tá em suas plenas capacidades, pode rebater um argumento, rebater uma crítica, ao invés de se encolher, né? Ai, meu Deus, me salvem, alguém falou alguma coisa feia pra mim. Eu acho que o movimento politicamente correto, pós-moderno, ele tem tentado atualmente fazer a mesma coisa que a religião tenta fazer, né, que é silenciar o discurso dos outros. Então, enquanto a religião tenta silenciar o discurso dos outros, falando que é blasfêmia, né, que você não pode ofender a religião das pessoas, então que você não pode criticar os preceitos religiosos, o politicamente correto ele tem tentado fazer a mesma coisa. Não, você não pode criticar a doutrina do feminismo, a doutrina dos gays e assim por diante, porque isso é homofobia, né, isso é machismo. Então eles começam a tentar criar leis também, né, como aquela lei da homofobia lá, ou outras leis sem pé nem cabeça, como aquela do feminicídio, né, que eu discordo completamente, e ele começa a tentar silenciar os outros, né, só que o que me preocupa é que ao mesmo tempo que eu vejo o movimento feminista como uma religião organizada, eu vejo também que ele tem muita força. Assim, por mais que pós-modernismo seja pequeno, o movimento feminista ele é muito forte, né, como um todo, né? Então eu costumo falar que tem um papado, né, o central, que é a ONU Mulheres, e a gente tem uma mídia também que coloca as mulheres sempre em primeiro lugar, a gente tem uma sociedade, e eu acho que isso é natural do ser humano, entende? Eu acho que um pouco do sucesso do movimento feminista é o fato de que os homens, eles naturalmente protegem as mulheres. As esposas, as filhas, né? As irmãs, as tias, as mães, as avós, é algo natural, né? Até na Igreja Católica mesmo, o maior símbolo da Igreja Católica é a Santa, né? Maria, Mãe de Deus. E outras santas que existem aí, não é nem Deus nem Jesus, né? Que essa é uma das grandes críticas que os protestantes fazem, né? O Círio que estava passando agora há pouco aqui é justamente uma expressão, né, de fé a Santa, a Virgem Maria. A Virgem Maria. Uhum. E, se não me engano, é o maior evento católico da América Latina. Não sei se do mundo, mas na América Latina com certeza é o maior evento católico que tem. Sim, então assim, eu vejo que o movimento feminista tem tido muito sucesso pela naturalidade de os homens cederem e protegerem as mulheres, né? E, em última instância sempre existe o cartão do sexo também, né? Se você desce por mim, tchau, você não vai ter nada, entendeu? Tem muito cara que entra nessa também, entendeu? Mas eu acho que assim, o que você acha do movimento feminista? Eu acho que também eles se aproveitam
do fato de que na maioria dos países ocidentais, né, a maioria das pessoas se considera uma pessoa que é justa, que acredita nos direitos, na igualdade. Uhum. Então, quando elas sentem que tem algo errado com esses movimentos, elas sentem um pouco de medo de não estarem seguindo os próprios princípios de igualdade, né? Ai, meu Deus, eu não quero ser machista, sabe? Eu não quero ser racista. Quem é que quer esse tipo de rótulo pra si, né? Uhum. Na sociedade que a gente vive atualmente, as poucas pessoas. Sim. Então, eu acho que boa parte desses movimentos, eles se aproveitam disso, do fato de que as pessoas que ainda têm um pouco de bom senso, elas mesmas se censuram por medo de parecer uma coisa que elas não são, e elas não querem ser, Uhum. né? Que é preconceituoso, uma pessoa preconceituosa. Sim. Eu... Então, Pode falar. eu acredito que é um dos fatores, assim, de por que isso saiu do controle totalmente, né? Uhum. Eu acho que tem, nesse ponto do feminismo, tem muitos pontos, desde políticas públicas, né, até debates de boteco, que são muito importantes para serem considerados. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, por exemplo. Eu concordo que tem que ter, sim, uma proteção às mulheres, que o Estado ele tem que coibir, né? Como ele tem que coibir a violência contra qualquer pessoa, né? Só que o que o movimento feminista faz? Ele passa que a mulher, nessa causa, na questão de violência doméstica, como se ela fosse a maior oprimida de todas na sociedade, né? Exclusivamente, né? E não fala que 91% dos homicídios, as vítimas são homens, né? E não mulheres. 8% dos homicídios, 9%, por exemplo, dos homicídios são contra mulheres. E 91% é contra homens, entende? Então, o que o Estado tem feito para mudar essa realidade do número de mortos homens, né? Tudo bem, ele está fazendo pro feminismo, ele tem que continuar fazendo para as mulheres, eu sou a favor disso, mas eu não vejo ele fazendo nada, absolutamente nada, nem sequer uma campanha publicitária de passar na televisão para os homens serem mais pacíficos uns com os outros, entende? Nem isso eles fazem, uma coisa básica, assim, colocar a sociedade para refletir. Não, as propagandas elas são passadas de uma maneira como se o homem ele fosse maquiavélico, como se ele fosse destrutivo, como se ele fosse o pior da sociedade, né? Daqui a pouco vão falar que os homens são o ópio do povo, né? E essa visão que a mídia passa que me irrita, que quer pintar os homens como lobo mau. E tudo bem, a gente tem homens que são realmente lobo maus e eles devem ser punidos, devem ser presos, sim, devem ser criticados, mas eles representam a minoria dos homens e não a maioria. E nunca é dito isso, né? Eu não entendo, assim, porque quando as pessoas, né, argumentam nem todos são assim, eles ironizam. Mas é verdade, isso é um problema de interpretação de estatística. Uhum. Porque uma maioria não quer dizer todos. Uhum. Então, se você pauta um movimento combatendo o todo por causa de uma maioria, né, aí você está cometendo uma injustiça. E aí as pessoas que não fazem parte dessa maioria, desse grupo, né, que comete coisas ruins, tem todo o direito de dizer que não é assim. Uhum. Eu acho... Então, eu acho que é um problema pautar uma lei baseada em estatística. Porque uma lei tem que valer para todos. Assim, se a maioria das mulheres é vítima de violência doméstica, isso não justifica criar uma lei específica para isso. Uhum. Que só proteja elas. Só proteja mulheres. Tem que ter uma lei que proteja os dois. Por que não proteger os dois? Qual mal que isso vai fazer para as mulheres? Nenhum. Uhum. Só vai
fazer bem além das mulheres, além de proteger as mulheres, é proteger também os homens que eventualmente sofrem, né? Sim. E que existe muito tabu com relação a isso, né? Homem apanhando de mulher. Sim. Mas acontece. Cada caso é um caso. O mapa da violência, pela última vez que eu olhei ele mostra que, ele fala assim, homicídios em residência, né? Aí fala lá, mulheres, 33% do total. E os homens eram 10%, algo do tipo. Aí não se sabe, ele não deixa bem explicitado quais são as causas, né, desse tipo de homicídios. Mas a gente sabe que existe a violência doméstica contra o homem, né, já existem pesquisas, estudos sobre isso, e a gente sabe que um casal, quando briga, tudo bem, tem aqueles caras que chegam bêbados, já chegam batendo na esposa, mas geralmente a briga ela começa de uma discussão, né? E os dois começam a se ofender, né? E aí quando vai ver, eles começam a sair na porrada e o homem é mais forte, então ele acaba espancando a mulher, o que eu acho completamente errado. Mas é algo que é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Muitos casais brigam e nem sempre é o homem que inicia a briga, né? E muitos homens apanham e o Estado não faz nada sobre isso. E tem gente que ri, né? Que nem você falou. Se a gente vai falar, não, mas tem homem que apanha da mulher e ele não tem como ir na delegacia. Apanha da mulher, cara trouxa. Tipo, o pessoal já começa. E as próprias mulheres, as próprias feministas zoam, né, a cara do homem que apanha da mulher e quer ter direito. Homem que sofre estupro também, tira sarro, né? Sim, o estupro foi um ponto bom que você falou, que é um assunto muito colocado muito dessa maneira, né? As feministas elas defendem que todo homem é um estuprador em potencial, né? Ou seja, que todo homem, ele, se ele tivesse a oportunidade, ele estupraria uma mulher, né? Que é uma ideia totalmente falsa. Tipo, a minoria dos homens são estupradores, né? A minoria dos homens saem estuprando os outros por aí. E eu acho interessante que eu li aquela revista da Super Interessante, que fala sobre o estupro, aquela edição especial que saiu. E eles trazem muitos dados interessantes ali. Por exemplo, eles trazem dados de que 50% dos estupros, das denúncias de estupros, são contra menores de idade. Ou seja, dessas 50 mil denúncias que a gente tem aqui no Brasil, 50% delas são contra menores de idade. Né? E a gente sabe que não é só homem que tem estuprado menores de idade, né? Porque a lei, não existe um crime de pedofilia, né, no Código Penal. Você tem o crime de estupro de vulnerável. Então, se você ficar com um adolescente de menor de 13 anos para baixo, mesmo que for consentido, a lei considera isso um estupro, entende? Então, tem muitas mulheres que estão nesse rol, embora a maioria seja homem. E o Estado, as pessoas elas não falam sobre isso, né? Ou o próprio estupro, ou o próprio abuso sexual que as mulheres sofrem de outras lésbicas, por exemplo, né? O relacionamento entre lésbicas geralmente, né, é muito mais violento que relacionamento até heterossexual. Sim, e ninguém fala nada sobre isso. Né? Ninguém fala nada ou sobre o estupro que os homens sofrem dentro da cadeia, por exemplo. Imagine se, imagina se a gente colocasse homens e mulheres no mesmo presídio. Vamos dizer que isso existisse e as mulheres elas fossem constantemente estupradas dentro da cadeia. O que o Estado, o que a sociedade ia fazer se isso acontecesse? Né? Teve até aquele caso, eu acho que foi aqui no Pará, que uma juíza mandou colocar uma menina menor de idade numa cela com 30 homens e ela foi estuprada até até o final do mundo. Então imagina, né? Isso acontece, já teve outros casos, né, de aberração jurídica, vamos dizer assim, colocar homens e mulheres na mesma cela. Mas imagine que isso fosse algo rotineiro, né? O que o Estado, o que a sociedade ia fazer? Ia mandar o exército para dentro da cadeia. Entende? Agora, quando isso acontece com homens que estão presos, porque eles são magros, né, fracos, enfim, seja lá qual seja a característica que façam os presos quererem pegar outros
presos e, enfim, não se consideraram homossexuais ainda por isso, eles estupram os homens e o Estado não faz nada, entende? Eu nunca vi, eu fiz direito, eu estou terminando a faculdade, mas eu fiz a segunda prova da OAB em direito penal, então assim, eu acabei estudando bastante direito penal, mas eu nunca vi nenhuma campanha, nada do Estado voltado para a diminuição dos estupros dos homens dentro da cadeia. Todo mundo aceita isso como se fosse uma coisa natural, sabe? Não pode fazer nada sobre isso. E não é... Faz parte da cadeia. Faz parte da cultura da cadeia, né? Isso. E o que eu acho que o feminismo tem errado também é que elas têm tentado categorizar o estupro, não só com a tentativa de forçar o sexo, mas elas têm tentado fazer que o estupro seja qualquer coisa, né? Se você encostar numa pessoa, é estupro. Se você dar um beijo na pessoa, é estupro. Um jogo de videogame com a mulher lutando e balançando os peitos, isso também é estupro. Então elas começam a dizer que pornografia é estupro filmado, que a prostituição é um estupro. Então elas começam a usar o termo estupro, a cultura do estupro. Banaliza, né? Banaliza de um jeito que é ofensivo para as vítimas reais de estupro. E não só é ofensivo para as vítimas reais, como tira a culpa do indivíduo. Porque se o estupro ele é cometido porque existe uma cultura, então o indivíduo, em última análise, ele não tem culpa de ser um estuprador. Ele foi influenciado por essa cultura. E essa é uma ideia completamente ridícula, né? Tosca. Né? Se você for olhar os países do Oriente Médio, os países onde não existe pornografia, não existe prostituição, não existe... As mulheres têm que andar de burca, né, na rua. O estupro existe muito mais lá do que aqui. Lá realmente tem uma cultura do estupro. E aqui, onde a gente tem liberdade de se vestir do jeito que a gente quiser e assim por diante, a quantidade de estupro é menor, entende? Então, não dá pra entender aonde elas querem chegar. Porque nem você falou aquela vez pra mim que não tem como procurar coerência no movimento feminista, né? Porque é um movimento fragmentado, né? E sobre essa questão da cultura do estupro, eu não aceito essa ideia se não tiver, de fato, uma instituição, uma coisa institucional. Sim. Que determine que estupro é uma coisa permissível. Né? Algum elemento institucional que determine que isso é permissível. Por exemplo, se não me engano, na Índia, precisa de 3 testemunhas para aceitar uma denúncia de estupro. Isso é um exemplo de um elemento de cultura de estupro, né? Porque como é que eu vou achar 3 testemunhas se eu estou sendo estuprada, sabe? É verdade. É claro que não entra no mérito, né, da pessoa apresentar provas, né? Isso é uma coisa diferente. Mas Brasil ou países de primeiro mundo, do Ocidente, isso não existe. Existem casos de estupro, sim. Mas é que nem dizer que existe uma cultura do roubo, cultura do assassinato, né? Que no Brasil o que mais tem. É a mesma coisa. Porque essas coisas acontecem, entendeu? É crime. É crime. Mas é considerado crime. Isso que é importante. É que isso é um crime abominável na nossa sociedade. Então não existe cultura do estupro. Sim. Agora, eu concordo com o Yuri do Eu Ciência, não sei se você conhece esse canal, que ele falou que existe no Brasil uma relativização do estupro. Ou seja, quando acontece estupro, geralmente as pessoas tentam criar algum artifício para dizer que aquilo não é estupro. Então, eu acho que tem que se determinar muito bem, de modo claro, o que é o estupro, de modo a não ser muito amplo, né, a ponto de se tornar um termo banal que, como você mesmo disse, ofende as pessoas que foram vítimas realmente de violência sexual. E também a ponto de ser super estreito, que exige diversos critérios para ser considerado violência. Eu acho que a gente tem que encontrar o meio termo, né, para as leis,
serem aplicadas, mas eu não concordo com a ideia de cultura de estupro no Brasil. Sim, tem países da África, se eu não me engano, em que estuprar é uma honra, né? Se você estupra os outros, você pode se gabar disso, né? Aqui no Brasil, se você estuprar alguém e falarem, um estuprador ali, o pessoal vai pegar um pedaço de pedra, um pedaço de pau e vai te matar no meio da rua, te esquartejar. De tão cultura do estupro que é aqui, né? Então, a sociedade ela não tolera estupradores, entende? Ela é contra estupradores, ela mata estupradores. A gente tem casos de pessoas que são mortas, né? A justiça com as próprias mãos. Aqui no Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro. Então, que é uma evidência empírica clara que aqui não existe cultura do estupro. E o meu medo desses movimentos feministas é a instigação a falsas denúncias, que também existem, a instigação de chamar de estuprador uma pessoa que está olhando para você. Né? Então, já aconteceu casos também de pessoas que foram espancadas porque estavam olhando para outra pessoa. Porque junta a cultura de linchamento, que é isso, eu acho que a gente tem no Brasil, uma cultura de justiça com as próprias mãos, né? Por conta de uma ausência do Estado, né? Uma sensação de impunidade, e aí as pessoas, né, quando formam uma turba, né, elas fazem justiça com as próprias mãos. Sim. E vão lá e espancam a pessoa. E a própria... Então, junta isso... só vou terminar. Junta isso com a irresponsabilidade de alguns movimentos de instigarem as pessoas a fazerem denúncias sem nenhum fundamento, sem nenhuma evidência, sem nenhuma base. E aí é uma mistura perigosa, porque você pode acabar com a reputação de uma pessoa desse jeito, né? E depois ela pode perder o emprego, pode morrer, né? Pode ser assassinada na rua. E depois pode não ter nenhuma reparação com relação à honra dessa pessoa, né? Sim. Que foi totalmente destruída injustamente. Sim. Nessa revista lá super interessante, diz, né, que os estudos sobre falsas acusações de estupro, os estudos sérios, alguns dizem que 4% das acusações são falsas, outros dizem que 8% das acusações são falsas. Mas eu já vi outros estudos, né, que talvez não sejam considerados tão sérios assim, que essa proporção aumenta, vai para 20%, vai para 40%. Então, depende do estudo feito. Mas mesmo que a gente pegar a proporção mais baixa, aí, 4%, já é algo, né, que assusta. Então, eu acho que a gente conversou bastante, já está 1h40. Tem muita coisa para falar ainda, muita coisa mesmo. Ainda mais sobre o feminismo, que eu já conversei com você em outras ocasiões, e a gente tem muitos pontos de vista em comum e muita coisa para falar, mas isso pode ficar para uma próxima hora. É para um próximo. Obrigada pelo convite novamente, e vamos esperar o próximo aí. Boa sorte com o projeto de podcast. Vamos ver, eu vou tentar gravar com outras pessoas. Eu falei com o Douglas, falei com um amigo meu, e vamos ver como vai ser, mas eu que agradeço. Muito obrigado por você ter participado, incentivado, e por você ter me ajudado também a aumentar o meu conhecimento. Obrigada. Tchau. Tchau.